É isso aí, gente. Estamos de volta rapidinho, né? O intervalo foi bem rápido para a gente não perder muito tempo aqui, porque a gente está com o cardápio bastante variado no programa de hoje. Eu quero que você, inclusive, participe comigo. O nosso WhatsApp está aí à sua disposição. Fique à vontade. Jornalismo, daqui a pouco, entra aqui comigo na programação para falar sobre os fatos e acontecimentos da cidade. Estamos aí às vésperas, né? Na véspera, num feriadão prolongado, cidade lotada, tá? Ocupação hoteleira lá em cima. Vários eventos acontecendo na cidade, tem a cerveja começando, vários eventos bacanas. E a cidade vai estar lotada, gente. Cidade lotada, né? A expectativa é realmente aí de um grande feriadão, mais uma vez, no nosso município. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o que está acontecendo na cidade. Mas, como eu disse aqui na abertura do programa, né? Ao longo dos últimos meses, principalmente, nós tivemos aí várias situações que demandaram um pouco mais de cuidado da nossa reportagem com relação ao medo de algumas famílias, né, a situações ocorridas na UPA, né, em outros locais, de casos, né, de diagnósticos de meningite. E sempre, gente, assim, falando dos papais, das mamães, dos avós, sempre que há o anúncio, a notícia de um caso de meningite, papai, mamãe, vovô ficam sempre muito preocupados. E tem que se preocupar mesmo, né? É uma doença séria, é uma doença grave e normalmente, né, demanda um pouco de cuidado da sociedade com relação, né, a ela. Mas também, né, primando aí pela responsabilidade daquilo que a gente informa, né, daquilo que a gente leva para você, teresopolitano, estamos contando aqui com a participação, né, e gentilmente o Hospital São José, como sempre, parceiro aqui do Grupo Diário, nos ajudou nessa empreitada para que a gente leve informação de qualidade, correta, para que você, né, cidadão teresopolitano, não entre nessas falácias de Facebook, né, dessa cultura do medo que a gente vive hoje aí em grupos de WhatsApp, falando isso, aquilo, né, gerando desinformação. E a gente, fazendo uso dessa nossa parceria com o Hospital São José, vamos levar até você hoje um pouco do quadro do que é a meningite, do problema relacionado ao diagnóstico, né, dos cuidados que a população deve ter. Eu tenho um grande prazer de receber novamente o Dr. Marco Antônio Lizerri, que vem aqui gentilmente falar com a gente sobre essa doença que é grave, né, doutor? E que gera essa expectativa mesmo. Eu acho que sempre que se fala meningite, a família fica apreensiva. É uma doença séria, né, doutor? Tem que ter um cuidado especial da sociedade. A meningite é uma doença grave, né? Graças a Deus, assim, graças à meningite mais frequente, que é a meningocócica, ela se identificada com rapidez, precocemente, ela tem uma mortalidade muito baixa, porque ela responde muito bem a antimicrobiano. Com 48, 72 horas a pessoa já está muito bem do quadro. Mas essa meningite é a que causa mais pavor entre as famílias, nas escolas e dentro dos hospitais, né? Muitas vezes por desconhecimento. Verdade. Então, a gente vê até entre profissionais de saúde uma confusão danada quando chega uma meningite meningocócica no hospital, que as pessoas querem todas fazer quimioprofilaxia, né, querem tomar lá o remédio para fazer quimioprofilaxia, e não é necessário, né, não tem necessidade na grande maioria dos casos, né? Somente as pessoas que tiverem um contato com as secreções, quer dizer, for entubar o doente ou for fazer algum procedimento invasivo no doente, que tiver contato com secreções, entre os profissionais de saúde, é que devem receber a profilaxia. E as pessoas que ficam diretamente com essa pessoa em casa, os familiares, os familiares, né? Então, assim, como eu falei, a meningite meningocócica, a mortalidade é pequena quando diagnosticada rapidamente, né? O quadro clínico é o clássico da meningite, que é nos adultos, né, e adolescentes, é a rigidez de nuca, né,
que é uma característica importante, a febre, uma dor de cabeça muito intensa, né? E queda no estado geral, né? No que se refere ao meningococo, que é o agente etiológico da meningite meningocócica, o quadro mais grave que se pode ter não é a meningite, é a meningococcemia, tá? A meningococcemia, realmente, essa é um pavor, porque a mortalidade é em torno de 99%. Nossa. Né? E a meningococcemia seria a disseminação da bactéria do Neisseria meningitidis pelo corpo todo, uma sepse, né? Sim. E ela provoca, desencadeia uma cascata, né, de problemas na coagulação, que o paciente, normalmente, ele vai a óbito em 24 horas. Realmente é um dos quadros mais horríveis que eu tive a oportunidade de ver várias vezes, infelizmente. É muito raro de acontecer, Sim. muito raro, muito raro. Quer dizer, numa cidade em 10 anos, 20 anos, você vê 1, 2 casos só de meningococcemia. Graças a Deus é muito raro. E o quadro clínico clássico, que são aquelas manchinhas, né, roxas. Sim, pelo corpo, roxas, né, que começam a disseminar com uma certa rapidez. E a mortalidade é altíssima, porque eu sempre gosto de me lembrar, eu tive uma amiga que perdeu o filho pequeno com meningococcemia. Ela me ligou 9 horas da manhã. O garoto chegou no setor de doença infecciosa falando, brincando, com febre e com umas manchinhas no corpo. Nós pedimos os exames, já vieram alterados. Em 24 horas esse menino evoluiu para o óbito. Então, realmente é o quadro mais grave relacionado à bactéria Neisseria meningitidis. E, infelizmente, a ciência tem muito pouca coisa para fazer nesses casos assim, dessa sepse pelo meningococo. A meningite não. A meningite, como eu falei, a mortalidade é nenhuma hoje, porque é muito difícil não se diagnosticar a meningite, porque o quadro, até o leigo, já com relação à rigidez de nuca, ele sabe. Em neonatos, que é mais complicado, porque em neonato é a irritabilidade, a moleira que fica molinha, né? Fica ela rebaixa, e a dificuldade para a sucção, né? Então, tem que levar toda vez que isso acontece, tem que levar no pediatra para avaliar. Os outros tipos de meningite que nós temos são meningites relacionadas a infecções prévias, né? Que nem eu soube recentemente, teve uma meningite pneumocócica. Essa meningite, normalmente ela é provocada por sinusites maltratadas, otites, né? Que acabam evoluindo por supuração nas meninges e evoluindo para a meningite que a gente chama de meningite pneumocócica. Essa meningite é bastante grave e deixa bastante sequela. Agora, doutor, o que a sociedade, de uma forma geral, a gente ouve muito evitar os ambientes fechados, né? Tem vários cuidados. Sim, e a sociedade médica isso aí é uma coisa fundamental. Por exemplo, a Neisseria meningitidis, ela não gosta nem de sol, nem de janela aberta, nem de ar, nem de oxigênio. Circulando, né? Então ela gosta dos ambientes fechados. Ela circula em ambientes fechados. Antigamente, a gente tinha uma dificuldade muito grande de explicar isso nos hospitais, porque a tendência dos diretores dos hospitais era lacrar e tudo. Eu lembro uma vez no pronto-socorro, eu lembro que foi a coisa assim, eu não sabia se eu chorava ou se eu ria, porque um secretário de saúde pediu para fechar
num pronto-socorro que teve um caso de meningite meningocócica, ele pediu para selar as portas e janelas com madeira. Ou seja, é uma coisa absurda, é exatamente o contrário do que é para fazer. E, alguns anos atrás, tá, existiam hospitais que as pessoas mandavam queimar os colchões. Então, assim, era exatamente o contrário, né, do que tem que se fazer. Quanto mais você tem um ambiente arejado, com sol, menos você efetivamente vai ter a presença dessa bactéria. E os cuidados com a higiene também, né, doutor? Sim, são fundamentais. Esses são sempre doutor, fundamentais. Especificamente, eu estou fazendo a parte do público em casa, né? Objetivamente, os sintomas que a gente tem que começar a se preocupar, porque a meningite, ela se parece com algumas doenças, a princípio dela. Então, que cuidados eu tenho que ter e aonde? Identificação, a identificação dela, porque isso... Olha, como eu te falei, assim, da meningite clássica mesmo, não tem muito errada, porque você tem uma rigidez de nuca, né? Você Sim. coloca a pessoa deitada, você levanta o pescoço e o pescoço está duro. Uhum. Tá? Ele não consegue, a pessoa tem uma dor danada. Se você for levantar a perna, que chama sinal de Laseg também, a pessoa vai ter dor na região do pescoço. E febre muito alta e muita dor de cabeça. Entendi. É uma dor de cabeça absurda que dá. Então isso daí é bem claro? É bem claro. A maioria das meningites, porque, veja bem, isso são as meningites. Nós temos também as encefalites. As encefalites, que não deixam de ser meningites, porque também compromete a meninge, elas são provocadas por vírus, né? E qualquer vírus pode provocar, né? Tanto, a preocupação ultimamente é o retorno do vírus do sarampo, porque o sarampo ele pode levar a meningoencefalite, né? A dengue pode levar a quadros assim totalmente... É muito raro, graças a Deus, mas evolui para quadros graves às vezes. Eu já vi 2 casos, né? Um que eu vi há alguns anos em Três Rios, que foi uma encefalite horrorosa, né? Uma criança, por dengue. E agora estão aparecendo casos já de chikungunya, né? Zika, né? Zika tem quadros neurológicos assim muito doidos, assim, né? Pode evoluir tanto para uma encefalite como para uma Guillain-Barré, né? Que é uma síndrome que a pessoa vai perdendo toda a sensibilidade, né? Aquilo vai subindo, pode ir até aqui, e a pessoa tem que ir para a ventilação mecânica, porque não consegue respirar. E tem a meningoencefalite por tuberculose, que é completamente diferente, por ser de evolução lenta e graças a Deus hoje em dia é muito rara. Mas com um tratamento mais acessível também, né? Agora, doutor, Sim. existe alguma forma, que a pergunta que as pessoas estão nos assistindo, teria alguma forma de se prevenir isso ou não? Olha, das virais, a vacinação. Ok. Né? A vacinação. A importância da vacinação. Hoje em dia, a gente sabe do problema do sarampo que está tendo a nível nacional e é importantíssimo as pessoas se conscientizarem da vacina. Né? A vacina para a gripe é uma coisa que é importante, né, é de imensa importância hoje em dia, nos dias atuais, e tem que vacinar todo ano, porque as cepas mudam, né? Sim. A questão de higiene, né, que ele falou tão bem, é uma coisa fundamental, né, porque a lavagem de mãos ela não é só importante no hospital, ela é importante também na sua casa, no seu dia a dia. Então eu incentivo muito as escolas a fazerem programas ensinando as crianças a importância da lavagem de mãos, que é uma coisa que vai servir para o resto da vida como uma das principais maneiras de você evitar doenças, principalmente doenças infecciosas. Né? Muito fundamental que seja ensinado nas escolas, né? E para a pessoa desenvolver a consciência da infecção. Né? Porque é evidente que uma coisa que você não vê, você não acredita, e você muitas vezes
não leva em conta, né? Certo, certo. É verdade. Bom, doutor, primeiro, muito obrigado, né, pelo seu desprendimento de ter vindo aqui, né, mais uma vez compartilhado conosco essas informações. Sempre lembrando, se você tiver alguma dúvida ainda a respeito, né, da meningite especificamente, mas de algum outro tipo de doença, manda para cá. A gente tem essa parceria, graças a Deus, muito boa com o Hospital São José, que está sempre, né, oferecendo profissionais da qualidade do Dr. Marco Antônio, que levam informação com qualidade para que você, né, tenha o teu dia a dia aí, né, menos assustador, como nós tivemos aí nos últimos dias. Doutor, obrigado pela sua participação. Eu gostaria só de pegar, Anderson, para deixar você em casa. O doutor, que é um especialista, mais uma vez, fala de uma coisinha que parece tão boba e que não é, que é a higiene das mãos. Verdade. É você lavar as mãos. É você educar o seu filho para lavar as mãos. Lembrando que isso é muito importante. Porque, doutor, lamentavelmente, a gente às vezes peca muito por esses detalhes. A gente peca justamente porque aquela vírgulazinha ali a gente deixou de dar o seu devido valor. Então é importante a gente pegar o pessoal em casa e falar sobre isso. Lembrando, né, que a saúde ela começa justamente com a higiene. Com certeza. Exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês, gente. Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. E nós vamos para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco você vai saber tudo sobre organização, pessoal. Tem evento, tem dica, tem um monte de coisa bacana. É daqui a pouco, depois do intervalo comercial, então não sai daí. Já já a gente está de volta.